Então, tem muita gente aí que vai ao médico, o médico, o que ele fala? Depois de uma certa idade, a pessoa já está com 50 anos, 60, é da idade, né? É da idade, é normal ter essa fadiga, essa falta de energia. Não, não é nada normal. Não é normal. O normal seria a pessoa estar com 80, 90, até 100 anos e está produzindo, está trabalhando, né? Principalmente fazendo o que gosta e com energia, com vontade, com disposição. Agora a pessoa está aí caindo pelas tabelas e tem muito jovem, adolescente, que também está nesse estado, né? Não é só uma pessoa de idade, não. Certo? Então vamos lá, falar das causas desse cansaço, dessa fadiga, porque é diferente, né? É diferente daquela coisa assim, sono. Por exemplo, a pessoa está com sono, dorme, descansa e no outro dia acorda nova. Mas a fadiga é aquela, eu falo moleza, né? Uma moleza, uma preguiça, não é falta de sono. Pode até ser, porque uma falta de sono também, a pessoa fica cansada no outro dia. Mas você deita e não consegue dormir, não é? Dá uma agonia, é um mal-estar muito ruim, que eu já senti isso e é muito ruim mesmo. Então vamos elencar aqui as principais causas. Que o principal é isso, na medicina integrativa é você buscar a causa, né? Não só ir lá com um remédio, por exemplo, ou até com um suplemento, mas não tirou a causa e não adianta nada. Então, uma das causas que é muito importante a gente avaliar é a parte hormonal. A gente ser hormônio não é nada, né? Por isso que as pessoas começam a ficar doentes depois de uma certa idade e também perder a vontade de viver, perder a energia depois de uma certa idade. A pessoa envelhece por falta de hormônios e não ao contrário, tá? Então, quando começa a faltar hormônio na pessoa, a pessoa envelhece. E não como uma medicina alopata fala, é você, né, envelheceu, aí acabou os hormônios. Não, acabou os hormônios e por isso que envelheceu. Então, eles acham normal. Envelheceu, acabou o hormônio, é natural. Não, é até fisiológico, né, a queda de hormônio. Mas você pode suplementar hormônio, né? Repor os hormônios que estão faltando. Por quê? Porque os hormônios, eles são mensageiros do corpo, são carteiros, né? O carteiro, o pombo, o correio, não é ele que leva a mensagem, a cartinha lá, o telegrama. Então, os hormônios também levam uma mensagem, eles são mensageiros do nosso corpo. Eles comandam toda essa parte fisiológica. Por exemplo, os hormônios da tireoide, T3, né? Porque a tireoide só fabrica um, que é o T3. O T4 não é hormônio, é um pró-hormônio. Mas vamos falar, vai, em geral. Os hormônios tireoidianos, T3, T4. A tireoide é responsável pelo metabolismo basal do nosso corpo e pela temperatura também. Então, o metabolismo e a temperatura basal do nosso corpo, a tireoide que regula isso daí. Por isso que muita gente com hipotireoidismo tem frio nas mãos, nos pés, né? Sempre gelados, por causa que está desregulado essa temperatura aí, basal. E o metabolismo de tudo. Então, sem energia, a tireoide lenta, fadigada, cansada de produzir, não consegue mais produzir esses hormônios. Como que fica o metabolismo da pessoa? Lento também. A pessoa também fica fadigada. E muitas vezes, né, essa fadiga, essa lentidão de metabolismo causa obesidade. E aí a obesidade vai criar inflamações que também vão afetar a tireoide e fica aquele ciclo vicioso de inflamações, de hipotireoidismo, de obesidade e inflamações crônicas que se persistem, né? Persistem ao longo do tempo. Então, o que a gente tem que avaliar, ou então um profissional que te atenda, o que ele tem que avaliar? Tem que avaliar o TSH, o T3 livre, o T4 livre, o T3 reverso, porque se o T4 não estiver se convertendo em T3, aumenta o T3 reverso. Para que serve o T3 reverso? Para nada. Só serve para o urso, porque é um hormônio de hibernação. É aquele T3 ao contrário. T3 não é o ativo, aquele que aumenta a sua energia, seu metabolismo,
sua força, né, em todos os sentidos, até força de vontade, o T3 é aquele da hibernação, onde o urso, né, na época lá do inverno, ele ativa o T3, que é um T3 ao contrário, para quê? Para cair o metabolismo, porque no alto inverno lá não tem muito alimento, então ele hiberna e dorme, né? Acumula energia para depois ir caçar e fazer suas coisas, né? Inclusive, uma curiosidade, o urso ele come a cranberry, né? Aquela uva lá do monte, quando ele acorda. Para quê? Para ativar os rins. Por isso que a cranberry é boa para infecções urinárias. E o urso, muito sabiamente, ele vai lá, acorda lá, daqueles 6 meses dormindo, e vai lá e come essa frutinha para ativar os rins. Então, o T3 verso para a gente não serve para nada, porque ninguém quer ficar dormindo e muito menos engordando, né? Ficar passando por um processo de engorda. A gente quer a tireoide ativa, a toda, né? Para ter energia, ter metabolismo, ter vigor em todos os sentidos e ter um corpo, né? Sem gordura corporal em excesso. Então, para a gente ativar a tireoide, fazer com que ela funcione, tem que dar T4? Tem que dar sintroide, levoide, todos esses hormônios sintéticos T4? Não, nós temos que dar os oligoelementos e tem que ver, né, os níveis sanguíneos desses oligoelementos se estão adequados para as deiodinases funcionarem. O que é oligoelementos? O que é deiodinases? Oligoelementos são aqueles elementos traço. Por exemplo, alguns minerais. Selênio. O selênio a gente mede em microgramas, não é miligramas. Então, é elemento traço, é pouquinho. O zinco, o cobre, o ferro, então todos eles, o iodo, são doses pequenas, por isso que são oligoelementos. E essas deiodinases são aquelas moléculas que transformam T4 em T3. Então, elas precisam desses elementos, do selênio, do zinco, do cobre. Sem eles, o T4 só fica T4. Vai aumentar o T3 reverso. Que é o que acontece com muitas pessoas que tomam esses puran da vida. Os médicos convencionais, eles acham que todo esse T4 que eles dão para as pessoas vão converter em T3. Quem dera que fosse assim. Infelizmente, não é. Não é. Nem todo T4 vira T3. O sonho do T4 é virar T3, mas tem muito T4 que não consegue virar T3. Por exemplo, aquelas mulheres que tomam anticoncepcional. Não vai converter, porque o próprio anticoncepcional já inflama o fígado. Aonde que tem essa conversão de T4 e T3? No fígado, no rim, no baço. Então, se esses órgãos estão já debilitados, inflamados, não vai haver essa conversão. Quem toma muito medicamento, quem tem uma alimentação inflamatória, T4 não vira T3, tá? Então, tudo isso tem que ver. O que adianta ficar aumentando a dose do T4 se ele não vai converter em T3? Então, um profissional gabaritado, né, com conhecimento, não vai fazer essa besteira. E ainda tem gente que trata de tireoidite de Hashimoto com T4. Não tirou a causa dessa exacerbação de anticorpos que estão atacando só a tireoide. Vai tratar com hormônio? Não, né? Aí entra o selênio também. E entram outros hormônios, como a progesterona. A progesterona também é um hormônio protetor, tanto cardiovascular, como para dar energia também, como para diminuir a 5-alfa-redutase, que é uma enzima que converte testosterona em DHT. Ela ajuda a diminuir, não é só o sal-palmeto, a crisina, o epigênio africano que diminui a 5-alfa-redutase, a progesterona também. Viu? A progesterona ela tem inúmeras funções, ela não deixa o colesterol se oxidar, então ela é super importante, ela ativa o GABA, e o GABA é um neurotransmissor que faz você dormir. Sem um sono reparador, o que vai acontecer? A pessoa vai ter energia no outro dia? Não, né? Então, por isso que a gente tem que fazer de tudo para ter um sono reparador. Tem a higiene do sono, por exemplo, não deixar luzes acesas no quarto, barulho,
nem a luzinha de LED lá do ar-condicionado, da TV nem deveria estar no quarto também. Então, são a higiene do sono. Diminuir telas, né? Tela de computador, de celular, depois às 6 horas colocar um filtro, ou um óculos blue blocker, aquele amarelo que eu tenho, né? Muitas pessoas têm. Então, fazer toda essa higiene do sono. Quem usa progesterona sempre usa à noite, porque ela faz a ativação do GABA. E outras funções que a progesterona tem, assim como a testosterona. A testosterona te dá vigor, te dá energia, te dá empoderamento, né? Protetora neural, protetora cardíaca e também ela, além da libido, lógico. E para ter libido precisa do quê? De energia. Muita gente está sem libido, muitos jovens, inclusive, sem libido. Por quê? Sem vigor sexual, por baixa testosterona, aumento da prolactina, desregulações hormonais, né? Então, a pessoa até perde a força e perde a autoconfiança. Uma pessoa que não tem energia, não é só energia, né, para fazer exercício ou para trabalhar, é energia até mental. Não tem energia, não consegue estudar, não consegue ter memória, concentração, perde também a autoconfiança e a autoestima. Então, um ciclo vicioso que aí já começa a entrar a parte também psíquica e a parte, né, a parte emocional, a parte mental, tudo isso, depressões, ansiedades, tudo isso começa a se avolumar, porque o corpo já está sem equilíbrio, tanto bioquímico, como dos hormônios, como dos receptores, dos neurotransmissores, já perdeu toda essa parte energética também, porque a parte energética tem que estar em equilíbrio, a parte frequencial. Então, na testosterona, o que a gente tem que avaliar? Tem que avaliar, por exemplo, o SHBG, né? O SHBG é aquele transportador da testosterona, que ele não pode estar alto, senão a testosterona fica presa lá no transportador. E também não pode estar muito baixo, viu? Porque ele tem outras funções, não só de transportar a testosterona e estradiol, o SHBG também tem outras funções metabólicas. Então, nada, como eu sempre falo, né? Nada de mais e nada de menos, né? Tem que estar no equilíbrio. Outra causa também da falta de energia, principalmente nas mulheres, né? As mulheres que têm mais a falta de ferro, deficiência de ferro. Então, o que a gente tem que avaliar? Avaliar a ferritina e o ferro? Não, é a ferritina e a transferrina que tem que se avaliar. O ferro nem tanto, porque o ferro está ligado lá na hemoglobina. Então, quando você vai pedir um exame de ferro, não é tão fidedigno, porque ele não está livre. Não é quanto de ferro que está livre. Ele está ligado lá na hemoglobina. Então, pode dar um falso negativo. Parece que tem pouco ferro, mas não tem. Agora, se a ferritina estiver abaixo de 70, aí sim. Aí você pode dizer que tem pouco ferro. E ao contrário, se a ferritina estiver acima de 150, pode-se suspeitar de inflamações subclínicas, né? Inflamações crônicas. Então, valores ideais de ferritina de 70 a 150. Menos que isso é falta de ferro, mais que isso provavelmente é inflamação. E como você bate o martelo sem inflamação? Avaliando outros fatores, como PCR, homocisteína, o próprio fibrinogênio e a transferrina. A transferrina enquanto a ferritina é uma molécula proteica, é uma proteína que armazena ferro, a transferrina é aquela que transporta o ferro. Então, se a saturação de transferrina estiver menor que 50%, é falta de ferro. Se estiver maior que 50%, é inflamação. Então, você já fica suspeito aí, né? Vê a ferritina, está maior que 150. Mas e a transferrina está menor que 50%. Então, pode não ser uma inflamação, tá? O homem, por exemplo, pode ter ferro demais, ou pode ter uma hematomacrose, que é uma doença hereditária, genética, que aumenta muito o ferro, aí faz uma sangria, por exemplo. Agora,
Quem já tem uma ferritina muito maior que 50%, aí já é inflamação, porque ou melhor, ferritina não, transferrina, que é o transportador do ferro. Então começa a ter um monte de transportador de ferro para quê? Para eliminar aquele ferro oxidado que está no organismo. E o ferro oxidado, né? Quando se oxida o ferro pelo oxigênio reativo, se chama reação de Fenton. Então, essa reação de Fenton aí é quando tem muito ferro oxidado, aumenta os transportadores, a transferrina, para eliminar aquele ferro lá, né? E a própria ferritina também aumenta para absorver aquele monte de ferro oxidado. Então, são inflamações, tá? Ou por má alimentação, hábitos de vida errado, enfim, intestino disbiótico, hipermeabilidade intestinal e tudo isso. A mulher não tem tanto esse problema porque ela menstrua, né? Então, não tem tanto problema por excesso de ferro. Mas se ela estiver inflamada, vai ter excesso de transferrina e de ferritina. E sem ferro, por que precisamos do ferro? O ferro age até nos receptores tireoidianos, dos hormônios tireoidianos. Mas também ele transporta, né? Ele vai lá se ligar à hemoglobina para transportar oxigênio. Se a pessoa tem pouco ferro, ela não... as anemias são derivadas de pouca hemoglobina, tá? Não é por causa de pouco ferro. Tem pouca hemoglobina, que precisa do ferro para transportar oxigênio. Se não tem oxigênio, não vai oxigenar nem o cérebro. E nós precisamos de oxigênio para gerar ATP. ATP é a fonte geradora de energia nas mitocôndrias. Se não tem oxigênio, não vai ter energia. O próprio hipotireoidismo pode se desenvolver pela ferritina baixa, ou seja, falta de ferro. E anemia também. Então, a gente tem que avaliar esses fatores aí. E assim como a alfa-redutase, que eu estava falando, né, dela também, ela gera, né, aquele aumento de DHT, também não pode ser muito baixa. Por quê? Porque o DHT é um hormônio que é 4 vezes mais potente que a testosterona. Então, vamos abaixar lá o DHT, vamos abaixar, aí ele fica tão baixo que você não tem energia também. Porque ele é mais potente ainda que a testosterona, não pode estar muito alto, porque aí dá queda de cabelo, dá hiperplasia prostática benigna, e não usar as finasterida, porque a finasterida tem um efeito também de abaixar a 5-alfa-redutase, mas os efeitos colaterais dela não vale a pena, a não ser em casos extremos que o DHT está altíssimo, né? Está estratosférico, aí a finasterida é um medicamento que vai abaixar mais rapidamente que o fitoterápico, mas tem efeitos colaterais como a falta de ereção, né? Falta de infertilidade, então dá esses problemas também. Por isso que a gente evita a usar esses remédios aí, né? Que tem muito efeito colateral. Faz o mesmo efeito, mas os fitoterápicos não têm esses efeitos colaterais que os remédios sintéticos têm. O que mais que a gente tem que avaliar? Bom, a vitamina D, o hormônio D, com certeza, né? Depois dessa pandemia aí, muita gente que já era deficiente ficou pior ainda, por isso que tantos, né, adoeceram gravemente por falta, pela essa pandemia de deficiência na realidade, né? A pandemia da deficiência de D, por isso que deu a outra. E, como eu sempre falo, né, pegar sol, e também sol nas mãos, né, na palma das mãos, na sola dos pés, porque tem a fotônica. Essa fotônica aqui tem os receptores, né, que vão ativar também a vitamina D. Banho de lua também, viu? Toma um banho de lua. Lembra dessa música da Celi Campelo? Para quem é dessa época, né? Então ela já sabia que o banho de lua também ativa a vitamina D, não é só o banho de sol. Por isso que os bichos são sábios, né? Onde o bicho está, você tem que ficar também. Pede licença para o seu gato, para o seu cachorro, porque ele vai estar numa frestinha de sol. E eles sabem qual é o tempo de sair do sol. Então você sai também. Quando o bicho sair, você sai também. Eles sabem, né? A melhor incidência em perpendicularidade do sol.
porque o Sol tem que estar perpendicular a você para fazer um melhor efeito. E 60% do corpo tem que estar descoberto. Então, se o Sol está meio inclinado, não vai fazer tanto efeito, faz também. Mas onde o bicho tiver é porque é a melhor angulação para você tomar sol. Olha que interessante, né? Então, você que está aí na menopausa, sofrendo, né, com os folgachos, mas também com a falta de energia, falta de libido, tudo isso, sarcopenia, tem que fazer uma modulação hormonal. Outro fator, como eu falei, são os hormônios das adrenais, né? As catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, epinefrina e o próprio cortisol. Então, cortisol é aquele que tem que estar em equilíbrio, nem muito alto, nem muito baixo. Muito alto, ele se torna um oxidante, muito baixo, ele não te dá energia, você fica morrendo lá, e ele tem o pico dele de manhã, né? Então tem gente que não sei, vai engrenar depois do almoço, né? Ou tem outros que nem engrenam. Mas muito cortisol, ele aumenta a sua insulina, e a insulina é um hormônio inflamatório em excesso, né? E também diminui a testosterona, que é um hormônio que te dá vigor. Então, o cortisol estraga com muita coisa. Ele tem que estar aí em equilíbrio, num nível adequado para realmente ele ser um hormônio anti-inflamatório, antioxidante e que te dá energia. Só que o cortisol tem que estar alto pela manhã e não à noite. Muita gente tem a curva inversa do cortisol. Em vez de ele estar alto de manhã, ele está baixo. Em vez de estar baixo à noite, ele está alto. Então, a curva, em vez da curva estar assim, ela está assim, né? Está baixa de manhã e à noite sobe. Ou a curva não tem curva, é uma curva achatada, uma linha, né? Está sempre baixo. E tem outros que está sempre alto. Então, nenhum dos dois é bom. Ele tem que estar alto de manhã e abaixando um pouquinho à tarde e à noite quase zerar. Essa é a curva certa do cortisol. E para isso tem os moduladores, os adaptógenos, como a rhodiola rósea, a ashwagandha, todos esses são adaptadores, né? Moduladores do cortisol. Então, outra questão também é a questão metabólica, né? Que é a base de tudo, o estilo de vida, a comida, a bebida. O álcool, por exemplo, ele é depressor do sistema nervoso central, da queda de energia. Se está deprimindo o sistema nervoso, pode até te dar um pouco de energia quando começa, né? Aí na terceira, na quarta dose, ele já vai te deprimindo. E ativar as mitocôndrias, porque a maior parte das doenças são devido a mitocondriopatias, mitocôndrias lesadas. E aí vai muito o complexo B, né? O complexo B, a B12 principalmente, é muito importante para as mitocôndrias. Então, aumentando a ingesta de gordura, você vai fazer, né, uma dieta cetogênica, por exemplo, e produzir corpos cetônicos. Então, quando faz jejum e dieta cetogênica, a temperatura corporal sobe e queima mais gordura. E a energia aumenta também, né? Por isso que o homem das cavernas aguentava ficar 2, 3 dias caçando em jejum, porque quando comia gordura, aquelas vísceras, né? Mas que também gerenciar o estresse, né? Gerenciando o estresse, o cortisol diminui, não aumenta em excesso, mas ele aumenta na hora certa. E quem não dorme, como eu falei, cai GH, cai testosterona, né? GH é hormônio do crescimento, mas não só para o crescimento. O crescimento é quando está criança ainda, né? Depois de uma certa idade, ele é o hormônio da regeneração tecidual, ele é importante para uma série de fatores, né? Ou, por exemplo, a Covid é uma doença mitocondrial, ela afeta muito as mitocôndrias. Então, a gente tem que cuidar das nossas mitocôndrias. Então, o que eu gosto? Agora eu vou falar um pouquinho do que eu tomo, né? O que faz ativar, aumentar as mitocôndrias, principalmente no músculo esquelético e no coração, que é onde mais precisamos, porque o coração é um músculo que não para de bater. Então, ele precisa estar sempre com vigor para
impulsionar o sangue, no sangue tem oxigênio, o oxigênio vai te dar energia mental, vai te dar energia muscular. Então, essas mitocôndrias têm que estar, é onde mais estão, no coração e na musculatura esquelética. Então, eu gosto desse e tomo todos os dias essa coenzima Q10, tá? Essa coenzima Q10, vocês estão vendo aí? Ok. Então, essa coenzima Q10 da Dr. First, ela é muito eficiente. Você pode tomar, ela vem com 60 cápsulas aqui de 100 miligramas, eu tomo 2, tá? Já tomo 2, que é a dose recomendada. Você toma 2 por dia, então essa coenzima Q10 já vai fazer com que suas mitocôndrias aumentem, que você aproveite, produza mais ATP, tá? E juntamente com essa coenzima Q10, claro que não podia faltar o ômega 3 aqui, aquele que eu sempre recomendo para você, tá? Esse ômega 3, ele aqui, não sei se está dando para ver, mas a Cláudia vai pôr o link aí, tá? Um link com desconto até. Esse ômega 3, se você não pode só olhar, eu vou ensinar vocês, ó. Você não pode só olhar aqui na frente do rótulo. Muito ômega 3 vem escrito 1.200 miligramas. Aí você pensa que é bom, né? Aí você vira o rótulo aqui na parte nutricional que você vai ver se o ômega é bom ou não. Por exemplo, o que importa é o EPA e o DHA. O EPA age mais nas parte circulatória, depressão, né? Sono, tudo isso. E o DHA age bastante no cérebro. Então, às vezes está escrito 1.200 aqui no rótulo, você vira aqui, tem 300 de EPA, ou melhor, 300 de DHA, porque geralmente é EPA que tem mais, e 400 de EPA. Dá 700, né? EPA junto com DHA, deu 700. O Emma estava falando que tinha 1.200 aqui, cadê o resto? O resto está aqui, ó. Gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras poliinsaturadas, tem outras coisas aqui. Não é o caso desse ômega. Esse ômega aqui, ele tem de EPA 400 miligramas e de DHA 1.000 miligramas. Então, ele já tem 1.400 miligramas somando os dois, com alta quantidade de DHA, que é aquele que age mais no cérebro, para estudar, para trabalhar, para ter vigor cerebral. Ah, mas tem ômega que pode até ter isso. Aí você vai olhar na posologia, para ter essa quantidade eu tenho que tomar 6 cápsulas. Então, será que vale a pena? Será que o custo-benefício é bom? Não acho bom, porque tem que tomar um monte de cápsula para dar isso. Um bom ômega é aquele que com a menor quantidade de cápsulas você atinge essa quantidade de EPA e DHA, que é o caso desse ômega. Por quê? Se você olhar aqui atrás do rótulo, né, bem aqui nessa parte nutricional, você vai ver qual a quantidade? 2 cápsulas. Apenas 2 cápsulas você atinge 1.400 de ômega 3, que é a soma do EPA com o DHA. É isso que vocês têm que ver. O EPA e o DHA, não é o resto. O resto não importa, tá? Gorduras totais, tudo isso aqui que tem um pouquinho mesmo, mas tem uns que tem pouco EPA e DHA e te enganam. É uma propaganda enganosa. Fala que tem 1.200 e não tem 1.200, você vai olhar atrás, ainda tem que tomar 4 ou até mais cápsulas. Então, o custo sai muito caro. E para você atingir o que tem nesse, você tem que tomar 3 vezes mais. E outra coisa que não pode faltar no ômega é isso daqui, ó. Certificado internacional, ó. Esse da Dr. First tem o MEG 3, que é um certificado internacional, é livre de metais, tá? Então, esse realmente eu recomendo e eu tomo sempre, tá? Você pode tomar 2 cápsulas ou, se quiser, pode tomar até mais. Pessoas que são mais inflamadas, eu recomendo tomar mais. E claro que não poderia faltar o magnésio, né? O magnésio não pode faltar de jeito nenhum. Esse daqui, dessa marca que eu recomendo, da Dr. First, ele tem 3 magnésios em um. Ele tem o citrato, que é bom para o intestino,
tem glicina, que ajuda você a dormir bem à noite, a relaxar, e tem o que é o tema da nossa live hoje, que é o dimalato. O dimalato que te dá a energia que você precisa. E além da energia, porque ele age nas mitocôndrias, ele também ajuda em processos de arritmias e dores, porque quem tem dor tem inflamação. Então, aqui está o magnésio, né? Da Dr. Fuster, o blend de magnésio, que tem os 3 magnésios em um, tá? Então, você pode comprar aí com o cupom de desconto que a Cláudia coloca aí no chat aí. Quem tiver no Instagram pode acessar a minha bio, que tem marcas confiáveis. Ou mesmo pedir para a Cláudia aí no direct, tá? Bom, deixa eu ver se tem perguntas aqui. A Regina Célia está falando que tem baixa autoestima e tem muita dificuldade de sair de casa, não tem um ânimo. Então, aí você precisa ver seu intestino, como que tá, né? Tem no intestino que produz os neurotransmissores, e o ômega, esse ômega aqui, ó, inclusive, ele não faz só bem para o cérebro ou para as artérias, para as vias circulatórias, cardíacas e tudo mais. Ele melhora as Tide Johnsons. O que é isso? É aquele grampinho. Ó, vamos supor, né? Cada potinho desse é uma célula, é um enterócito, tá? Do intestino. Então, elas têm que estar assim, ó, todas juntinhas. Se elas começam a se separar, começa a passar toxina aqui e cai na corrente sanguínea. E começa a dar os processos de infecção, processos de doenças autoimunes e tudo mais. Por que elas ficam juntas? Porque tem um grampinho entre elas, que chama Tide Johnsons. Essas Tide Johnsons, que são os grampinhos, com alimentação inflamatória, glúten, farináceos, leite, tá? Elas quebram. E as células se separam. Se separando, vai dar hipermeabilidade intestinal. O que o ômega faz? O ômega regenera esses grampinhos, tá? Ele regenera esses grampinhos. Inclusive, não só o ômega, como a glutamina também regenera esses enterócitos e as vilosidades intestinais. Aqueles pelinhos, né? Cada enterócito, vamos supor que aqui é uma célula do intestinal, chamada enterócito, ela tem uns pelinhos que ficam assim, as vilosidades, e essas vilosidades que absorvem o alimento. Com a alimentação inflamatória, com esses hábitos ruins, essas vilosidades vão caindo. É como se ficasse careca, tanto que chama síndrome do intestino careca. Elas caem e aí você não absorve mais nada. Então, a glutamina, junto com o ômega, a glutamina ajuda nessa regeneração. E essa marca Dr. First tem uma glutamina também de excelente qualidade, que inclusive eu tomo também. Eu tomo bastante coisa, viu, dessa marca. E a cúrcuma, né? Tem a cúrcuma também, que é um potente anti-inflamatório, que também tem da Dr. First.